Olá a todos. Quem está falando aqui é o professor Charles. Sou professor da Paulo Silva, Escola Municipal Professor Paulo Silva, e essa aula é destinada ao 6º ano. Embora alguns alunos de 7º ano, se tiver dúvida, pode vir aqui para entender melhor esse recurso de fazer história em quadrinhos. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma pequena história, né? Essa história vai ser uma HQ, uma história em quadrinhos, do ano de 2020. Quer dizer, deste ano que a gente está passando ainda, né? Embora a gente esteja passando pelo ano, mas a gente já está no final, já está em outubro, né? Metade de outubro, um pouco mais do que a metade de outubro. Aliás, no final de outubro, e aí a gente já começa a pensar já nos projetos do próximo ano. Então, como projeto de trabalho, vocês vão fazer, no trabalho final, vocês vão fazer essa história. É claro que você vai ter alguns métodos, você vai ter alguns caminhos a ser seguidos que eu vou passar aqui. Bem, então, para fazer essa história, né, o primeiro passo aqui, vamos ver como que a gente vai construir a história, né? Como começar a sua HQ, sua história em quadrinhos, né? Então, antes de iniciar a HQ, pense no que você vai desenhar. Então, você vai pensar no que você vai desenhar. Na verdade, você está pensando não no que você vai desenhar, mas você está pensando na história em si, e você vai escrever uma pequena redação, né, contendo um caminho, né, quer dizer, um caminho, uma trajetória por onde esse personagem vai passar, né. É claro que tem que ter um personagem, porque o personagem é o personagem que vai contar a história, né. E esse personagem, uma coisa interessante, esse personagem pode ser você mesmo, né? Então você pode contar uma história a partir das suas experiências, ou então inventando um personagem, criando um personagem fictício, de ficção, e pode ser, né, uma pessoa, um animal, né, um objeto, um carro que fala, enfim. Então você fica à vontade, a criatividade está livre para isso. Então você vai criar esse personagem ou falar de você mesmo. E aí o segundo quadro diz o seguinte: o que você fala de você mesmo? Então você vai falar das suas melhores experiências, maiores experiências, né? Aquelas experiências, né, que realmente vão ficar marcadas, as experiências que você vai lembrar por muito tempo, né? Não sei se pelo resto da vida, mas por muito tempo você vai lembrar desse ano. Então, essas experiências que são importantes. Cada ano deixa uma marca, né? Cada ano, principalmente quando você vai crescendo, cada ano deixa para você uma lembrança, né? E aí, ou sua, né? Ou no caso aqui do personagem. Obviamente, essa experiência é sua e você vai transferir, caso você tenha um personagem, você vai transferir essa experiência pessoal para o personagem. Então, o personagem ele vai falar no seu nome, tá? Como se você estivesse falando de alguém, se quisesse falar de você, você fala assim: eu conheço um amigo que tem um skate, mas na verdade é você que tem. Então, sim, você vai falar como se fosse outra pessoa, sendo você, caso você queira fazer isso. Mas se você quiser falar em primeira pessoa, falando de você mesmo, tudo bem, fica ótimo quando você faz assim. Além das experiências, né, as maiores experiências, você vai falar dos seus aprendizados. Só um parênteses aqui em relação a aprendizados: isso não significa que é tudo que você aprende na escola, tá? Porque a escola é um dos aprendizados. Então, você pode aprender, por exemplo, nesse período que a gente está em pandemia, que todo mundo ficou em casa, né, mas pelo menos a maioria das pessoas, né, ou se não em casa, pelo menos não foi à escola e ficou mais tempo ali no seu bairro, ali na sua região, com certeza alguns responsáveis e pais passaram para vocês algumas tarefas que vocês não faziam todos os dias, né? Porque vocês estavam na escola, tinha desculpa de que não, pai, eu tenho que estudar, mãe, eu tenho que estudar, hoje tem aula, hoje tem prova, né? Embora a gente tenha as aulas, mas as aulas são online, então você faz em 2 horas e está livre. Então, assim, na maioria dos casos, né, eu sei por relatos de alunos e pais e responsáveis, os pais têm passado tarefas extras, né, para os filhos. Por exemplo, me ajuda a segurar, né, essa madeira aqui enquanto que eu vou serrando, pega ali para mim a pá, ou então lava a louça para mim, cuida do irmãozinho mais novo, enfim, né, lava a louça, enfim, né? Então, assim, você tem afazeres, né, que você normalmente não fazia porque estava na escola e acaba tendo que fazer nesse período aí que você está mais tempo em casa, né? Embora pareça chato, mas você acaba aprendendo alguma coisa, né? Você acaba sendo mais responsável, você sabe o tempo das coisas, você sabe, aprende até um pouco, né? Entende um pouco de como o seu pai trabalha. Se você de repente tiver uma profissão
que ele possa exercer dentro de casa e você acaba vendo, né? Então, seja qual profissão for, né? Se for trabalhar em escritório, administração, às vezes tem pais que estão trabalhando online, enfim, né? Então, assim, só para ilustrar isso, essa aprendizagem, ela não é só da escola, né? A aprendizagem, você aprende com tudo na vida, né? Então, aqui, esse seria a segunda dica. Então, assim, são algumas dicas aqui de como começar uma HQ. Então, você vai escrever, né? Vai fazer uma pequena redação, né? Você vai contar a trajetória do personagem, ou da sua, ou de você mesmo, nesse ano de 2020, né? Os caminhos que você passou. Esses caminhos são caminhos, assim, de experiências, né? Mesmo que você não tenha andado, mas, assim, são caminhos de experiências, de vivências, de coisas que você viu, que você escutou. Tudo isso é caminho, são experiências, né? Caminhos de aprendizado, né? E aí você vai falar da experiência, do aprendizado, aquilo que eu já citei. E uma outra coisa que é importante lembrar do ano 2020, né? Você vai falar também, né, não só de coisas boas, né, daquilo que não foi tão bom, né? Então, você vai colocar aqui, né? E aí, obviamente, a gente tem aí a questão da pandemia, né? Isso realmente não foi bom para ninguém. Então, obviamente, ela vai aparecer no seu relato, né? Então, espero que ela não tenha sido tão ruim para você, né? Que não tenha prejudicado ninguém da sua família, que não tenha deixado ninguém doente, ou que ela tenha saído, né, com saúde, enfim, né? Então, você vai colocar esse relato, né? Caso não tenha sido assim, você vai contar a sua história, né? Isso aí é um aprendizado também, né? A vida, às vezes, ela nem sempre é só de caminhos bonitos, felizes. Então, assim, você vai contar a sua história aí, né? Mas vamos tentar ser positivo, né? Vamos contar a história de terror aqui, não. Bem, e aí, seguindo essa linha de pensamento, né, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, né? Como eu sempre falo, né, uma mensagem um pouco mais otimista, sempre no final da história. Então, você vai tentar deixar essa mensagem, uma mensagem de esperança, né, ao fim dessa história, né? Apesar de tudo, né, você, né, vai contar uma história positiva, né? Então, apesar de todas as questões aí que a gente já falou, das experiências, às vezes daquilo que não foi tão bom, mas aí você vai falar, não, mas mesmo assim eu pude aprender alguma coisa com meu pai, eu aprendi coisas novas na internet, eu consegui usar um aplicativo que eu não conseguia usar, aprendi a fazer história em quadrinhos, enfim. Então você vai colocar essa mensagem de esperança aí, né, para os anos vindouros, para os anos futuros, né? Bem, e aí uma coisa que é importante, isso aqui é uma dica de ouro, que é o último quadradinho aqui, o quinto quadro, é o seguinte: não tenha pressa, né? Então, você vai fazer esse trabalho, você não vai fazer correndo, né? Terminar, como eu já vi alunos fazendo, às vezes, uma redação, um desenho, 2 minutos para poder brincar, né? Para fazer, às vezes, o que não é para fazer dentro de sala de aula, e aí termina rapidinho. Não, a gente tem o finalzinho do mês de outubro, tem o mês de novembro inteiro para fazer, então, assim, vai fazer isso com calma, tá? Eu estou falando um pouco rápido, mas assim, é um vídeo gravado, então volte, dê uma paradinha em alguns pontos, porque está escrito o que eu estou falando aqui, então você vai poder pausar e ver, né, o que eu estou falando de forma um pouco resumida, mas você vai poder ler o texto inteiro, né? Então a dica de ouro aqui não tenha pressa, né? Vai fazer com calma, quem não tem pressa vai fazer com calma. Você vai pensar bem no que quer dizer, então você não está escrevendo qualquer coisa, aquele negócio, aquele bagulho, não. Veja a palavra que dá significado ao objeto ou aquilo que você quer dizer, os termos corretos para expressar suas ideias. Então, assim, tente ser coerente, né, com aquilo que você quer dizer. Você está pensando numa coisa, então você tem que usar as palavras corretas. Está com dificuldade? Entre em contato com a gente vai tentar ajudar, né? A coordenação, a direção que está mais próxima de vocês. Então, todo mundo aí da direção, todos os professores que vocês têm mais acesso, talvez alguém que esteja mais próximo de vocês, podem ajudar vocês nessa construção do texto, né? Na construção dessa história, tá? Só não pode escrever de qualquer jeito, ficar repetindo palavras sem parar e não fazer sentido a história. Então, assim, leia para um parente mais velho, para uma pessoa que você sabe que gosta de ler, que escreve bem, então você mostra para essa pessoa, fala, o que você acha que eu escrevi aqui, vê se está bom, vê se está entendendo o que eu quero dizer. Aí, se a pessoa não entender, você explica para ela o que quer dizer e ela vai te corrigindo
e entra em contato com a gente também, tá? O aprendizado se dá por vários meios, né? Às vezes, com um colega do lado, você aprende, às vezes, mais do que numa aula de 1 hora, né? Então, às vezes, o colega te dá uma dica, entendi, porque às vezes ele fala a linguagem que você precisava ouvir para entender, né? Então, assim, ache sempre a palavra correta, tenha calma, né? E para expressar suas ideias, você tem que usar os termos corretos, tá? E não se preocupa com limite de linhas, né? A primeira coisa que o aluno pergunta para mim em sala de aula é: quantas linhas? Se você começar a escrever assim, isso vai ser uma barreira, né? Então, você não começa a escrever quantas linhas. Você começa a pensar nas ideias, você começa a pensar na história, né? E as ideias vão criando as frases, isso é natural. Por isso você não pode ter pressa, né? Nem criar uma letra gigante, né, para conseguir a letra ocupar meia linha, né? Então, é o que o aluno faz muito, né? Pega aquela letra, estica o A, estica o E, e aí você, pronto, tem aqui 15 linhas. Não pense nisso, né? Uma história de 1 ano, com certeza você vai usar uma página aí tranquilo, né? Se você começar a contar tudo que aconteceu desde março para cá, com certeza você vai ter que pedir folha emprestada para escrever. Tá bom? Então, só que isso tem que ser feito o quê? Com tranquilidade. Escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, volta a leitura, leia tudo de novo, veja como está sendo escrito, vê se está certo, vê se está coerente, mostra para uma pessoa, para um adulto, uma pessoa mais velha, uma pessoa que gosta de ler, principalmente as pessoas que gostam de ler são pessoas que escrevem bem, tá bom? Então, isso aqui é a dica de como começar a sua história em quadrinhos. Vamos agora para o segundo, né? Então, agora a gente vai começar a desenhar, né? Então, antes de começar a desenhar, a gente teve que escrever. Escreveu? Beleza. Então, agora, você vai pegar uma folha de rascunho. Olha o que eu estou falando. Uma folha de rascunho, né? Não é uma folha para você, pronto, fiz o trabalho. Está pronto, vou entregar. Não, é uma folha que não vai servir para o trabalho final. Ela é só para você expor as suas ideias, só que agora são ideias de desenho. Você escreveu, leu, gostou do que escreveu, isso a gente ainda vai falar sobre isso, porque aquilo que você for escrever, um detalhe, deixa eu até voltar, aí sim. Então, digamos que está tudo certinho, agora você pega uma folha de rascunho, e aí você vai pensar na sequência da história. O que é sequência? É aquilo que vem uma coisa após a outra, né? Então, tem que ser em sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, então assim, isso é sequência, né? Você não pode pular do primeiro para o último, então você tem que passar por toda essa sequência. Quem faz a sequência na história em quadrinhos? São os quadros. Então, o que vem primeiro? Está no primeiro quadro. É óbvio? É óbvio. Mas é importante que se diga porque você pode passar batido no primeiro quadro e colocar um desenho que não tem nada a ver com a primeira imagem ou a primeira ideia dessa história. Então, o primeiro quadro, normalmente a gente trabalha no primeiro quadro mostrando o lugar, né, onde se passa essa história. Então, se apresenta ao leitor, né, seguido de uma narrativa daquilo que o autor está dizendo, né, no caso, alguém contando a história, né, sabe que ele era uma vez, então mais ou menos isso, então você vai contar a sua história. O primeiro quadro, normalmente, né, pode começar diferente, mas normalmente o primeiro quadro mostra o lugar, a cidade, né, o bairro, né, o país, o planeta, depende de qual história você está falando, tá bom? E os quadros subsequentes, cronologicamente. Vamos traduzir isso aqui, que ficou difícil agora. O que quer dizer isso, professor? Quadros subsequentes, cronologicamente, não entendi nada. Então é fácil, né? Os quadros que vêm depois, os subsequentes, eles são feitos de ordem temporal, quer dizer, dentro do seu tempo. Se o primeiro acontecimento está no primeiro quadro, o segundo acontecimento estaria no segundo, e assim por diante, cronologicamente, de acordo com o tempo, né? Então, assim, se, por exemplo, vamos dizer que você tem ali o nascer do sol atrás daqueles cactos azuis que estão ali nesse canto esquerdo aqui. Então, se o quadro seguinte fosse a sequência, esse sol estaria mais alto, estaria lá no alto da folha, no alto do quadro, no caso, né? E os cactos estariam do mesmo tamanho, mudaria porque o cacto não cresce tão rápido assim, o tempo não passa tão rápido para o cacto como passa para o sol, né? Então, o sol, você vê o sol se movimentando, né? Na verdade, quem gira é a Terra, mas assim, enfim, só para ilustrar que você vê o sol se movimentando no céu
e você tem essa ilusão, né, de que ele está subindo e depois vai se pôr lá atrás das montanhas. Então, isso seria a passagem de tempo cronológico. Então, os quadros subsequentes cronologicamente. Então, cada quadro mostraria o Sol num determinado ponto do céu, né? Um mais baixo, lá perto do mar, o outro vai subindo, até dar a volta para o outro lado e se pôr atrás das montanhas, né? Então, seria só um exemplo para você entender bem. E a forma, né, o sentido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso aí eu acho que não precisa explicar muito, que é só você pensar como a gente escreve, como a gente lê, né? Você lê da esquerda para a direita e o que está lá em cima você lê primeiro. Por exemplo, qual a primeira palavra que eu leio nesse slide aqui? É o agora, não é isso? Né? E a última palavra é o baixo. Então, assim, eu sei que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, isso não tem dúvida. Assim é a história em quadrinhos. Bem, agora vamos aqui ao terceiro slide, que é dividir as folhas em quadros, né? Eu botei folhas, né? Porque eu já estou com esperança que vocês vão fazer uma história com mais de uma folha. Então, vamos fazer uma história com pelo menos 3 páginas, né? Folha, no caso aqui, seria o papel, né? E quando a gente trabalha isso dentro de gráfica, dentro da linguagem gráfica, né, de artes gráficas, eu falaria de página, né? Então, a página pode ser uma folha, tem 2 páginas, né, o frente e o verso. Mas isso é um detalhe que a gente vai falar depois. Então, você vai dividir as folhas em quadros, né? Então, após esse rascunho, é bem provável que você já tenha definido o número de folhas que terá a sua história, né, a sua HQ. E a quantidade de quadros por folha. E agora você não entendeu nada, né? Então, vamos explicar bem rapidinho aqui. E eu acho que quando você começa a fazer, você entende bem fácil. Olha só. Você terminou a sua história, né? Aquilo que eu falei. Às vezes, uma página, né, que você escreve, às vezes dá 2 folhas de quadrinhos. Por quê? Porque você fala de uma cidade e essa cidade não dá para desenhar um quadrinho pequenininho, você vai ter que fazer um quadrinho grande. Então, às vezes, você ocupa mais folhas no desenho do que escrevendo, ok? Então, você terminou a sua história, você já sabe mais ou menos o número de folhas que você vai ter. E sabendo o número de folhas, como você fez aquele rascunho de desenhos de quadros, né, de sequência, né? Lembra da sequência dos quadros cronologicamente? Então, assim, se você já tem essa sequência, o primeiro quadro, o segundo quadro, você sabe mais ou menos quantos quadros vão dentro de uma página, tá bem? Ok? Então, é simples. Você vai pegar uma folha, dividir, vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma folha para contar aquele nascer do sol lá com cactos, né? Que a gente volta. É difícil aqui quando você lê, mas não é tão difícil assim, tá? E toda dúvida, volta, leia de novo, para o vídeo, leia, né? Não escuta só eu falando, não, porque às vezes você escuta e não entende. Então, você para o vídeo e lê, né? Bem, e aí com relação ao número de quadros, pense o seguinte: cada quadro contém uma ação do personagem, ou lembranças. Então, cada quadro, no caso do cacto, não entra aqui em personagem, mas assim, digamos que o personagem daquele exemplo que eu citei seja o Sol. Então, cada quadro é sua ação. Cada quadro é o movimento desse Sol para cima. Ele está saindo nascendo e indo lá naquele Sol a pino, lá em cima, ok? Então, simples isso. Então, cada quadro é uma ação. Se for o personagem, vai ser a lembrança desse personagem. Então, às vezes, você pode não ter uma ação, né? Quer dizer, a ação do personagem, mas você pode ter uma lembrança dele, né? Lembrança, normalmente, coisas que passaram. Então, ele está lembrando de algo que já aconteceu. Ele não está agindo naquele momento, né? Então, você pode fazer também os quadros nessa sequência do tempo passado, né? É importante que você, como você está pensando no ano 2020, com certeza você vai falar muito de lembranças. Mas quando você conta a história, você não precisa falar que é uma lembrança, você pode falar que aquilo ali está acontecendo na hora. Então, você muda o tempo, né, da história para contar a história. Então, você não precisa falar, era uma vez, aconteceu no passado. Não, você pode falar, está acontecendo agora. Então, você pode voltar para o tempo passado e contar a história como se fosse naquele tempo. Alguns detalhes parecem complicados, mas assim, quando você lê uma história em quadrinhos, você vê tudo isso. É porque agora a gente está falando sobre isso, então parece complicado, mas não é, né? A história em quadrinhos se dá assim. Se você lê mangá, se você lê história, tem histórias até mais complicadas do que isso que eu estou falando, né? Os quadros não são iguais, tem quadros redondos, tem quadro em diagonal.
O mangá, por exemplo, é o contrário, né? De trás para frente, diferente do nosso. Então, todas essas questões assim que eu estou falando até está simplificando, né? Então, parece às vezes quando se fala, quando você lê, que é complicado. Mas quando você começa a fazer, fala, entendi. Quando você pega o jeito, você vai embora, tá? E cada cena completa, então assim, vamos voltar lá, né? Esse número de quadros, cada cena completa é uma página. Então assim, terminou a cena, o sol nasceu, foi até meio-dia, vamos dizer que eu queira fazer uma página que vá até meio-dia. Então o sol está lá, rentezinho, rasteirinho ao chão, ele vai passando perto do cactus, né? Ele vai chegando no alto lá, você já vê ele na metade da folha, metade do quadro, e até o último que vai ser um sol grandão lá em cima. Então cada cena, né? Cada cena completa significa que uma página passou, né? Então você tem uma página de quadros com várias ações, tá? Então você pensa o seguinte: o conjunto de cenas, né? Seria, né? Cada cena completa significa uma página. Então, cada vez que você vê cenas completas, né? Você vê uma página completa com várias ações. E aí dentro dessas várias ações tem vários quadros. Tá bom? Bem, ficou complicado isso? Então, vamos voltar aqui só para explicar melhor, que eu acho que ficou um pouco complicado. Então, vamos lá. O que é uma ação? O sol nascendo. Uma ação, um quadro. Vamos dizer que esse sol, eu tenho 4 quadros com a ação do sol nascendo até meio-dia. E aí ele vai chegar lá no alto, seria o seu estágio maior nessa história, ao meio-dia. Então, a sequência de ações do Sol, ele saindo lá da rentezinha à Terra até chegar no alto do quadro, seria uma cena completa, no total de 4 quadros com ações desse Sol subindo. Ok? Acho que agora ficou um pouco mais fácil, né? E cada cena completa significa uma página de quadros com várias ações, isso que eu falei anteriormente. Parece complicado, foi o que eu falei aqui agora, mas quando você começa a fazer, começa a desenhar, isso vai se tornando simples, vai se tornando fácil, tá? Lembrando só, essa é uma aula inaugural para esse trabalho, é o trabalho que eu chamei de trabalho de conclusão, para a gente fechar esse ano com uma história em quadrinhos, mas a gente vai voltar a vários pontos aqui, para que não fique dúvida nenhuma, ok? Bem, aqui é um fechamento do trabalho, né? Só coloco algumas referências aqui mais para a direção. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? As dúvidas, caso existam, obviamente tem que existir dúvidas, né? Porque parece que se não tiver dúvida nenhuma, sinal que ninguém entendeu, não quer dizer nada. Então, assim, tendo dúvida, que obviamente vai existir, é só fazer as perguntas nas nossas redes sociais, né? No WhatsApp, no próprio aplicativo que a gente usa do Google, enfim. E depois eu vou voltar com mais explicações mais detalhadas sobre isso. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima.